E o profeta, quando recebeu aquilo, a palavra de Deus na sua vida, o Senhor disse: profetiza. E ele começou a profetizar. E os ossos não poderiam ouvir. Mas o corpo humano, ele é composto de uma bateria de ossos. São 206 ossos. Dentro desses ossos tem os ossos molar e os ossos rígidos. Ou seja, ossos são flexíveis e alguns ossos que não se movem. O ouvido, ele tem uma bateria de 3 ossos. Um dos ossos do ouvido chama-se martelinho. É com esse osso que quando você fala, a voz, o som entra no ouvido, vibra, e aí o corpo recebe a mensagem. Quando Deus disse ao profeta Ezequiel: profetiza, e ele começou a profetizar aos ossos, o primeiro a receber a mensagem foi os ossos do ouvido. Quando os ossos do ouvido recebeu a mensagem, os ossos receberam a mensagem e começaram a vibrar. E a vibração tomou os outros ossos do corpo, trouxe uma ligadura, mandando uma mensagem, e os ossos começaram a obedecer a voz, e começaram a se mover, começaram a se movimentar, e ir em direção ao som que estava sendo ouvido. Começou a se montar o ouvido, a cabeça e as vértebras, e começaram a se montar todo o corpo. E a Bíblia diz que o profeta, em visão, ele não estava lá, em visão, ele viu todo aquele movimento e o esqueleto do corpo humano se compôs. E quando se colocavam de pé os esqueletos, Deus disse para ele: profetiza que venha os nervos. O nervo é aquilo que faz com que as articulações do nosso corpo se movem sem deslocar os ossos do lugar. As articulações são exatamente aquilo que faz com que o teu corpo se mova e te dá elasticidade no corpo. E ele disse, continuou profetizando: profetiza que venha a carne. A carne é aquilo que compõe. Na tricotomia humana, o corpo humano é formado de corpo, alma e espírito. A carne é o corpo físico, essa parte que ocupa o espaço na terra. E vem a carne, em seguida vem a pele. A pele é onde tem o sensor, o tato, né? Onde tem o tato na nossa pele, onde nós sentimos, é um dos 5 sentidos, onde nós sentimos alguma coisa tocar em nós, sentimos queimar. Algumas pessoas, quando ficam leprosas, elas perdem o tato, elas perdem a sensibilidade. Por isso a Bíblia diz que o pecado é como a lepra, deixa a pessoa insensível, a pessoa fica sem sentido, não sente mais nada. E depois da pele faltava alguma coisa, o espírito. Assim como Deus fez o homem lá no jardim do Éden, colocou de pé, o homem estava vivo, mas não tinha o espírito de vida. Ele estava vivo, mas não se movia. Ele estava vivo, mas não tinha movimentação, porque o espírito de vida é o que faz, é o que nos leva a movimentar.
E Deus soprou nas narinas do homem lá no Éden. Mas na visão, o profeta foi indicado para que chamasse dos quatro cantos da terra, o Espírito, para que viesse de todos os lados o Espírito de vida. E quando chamou o Espírito de vida, a Bíblia diz que levantou-se um grande exército. Levantou-se um exército poderosíssimo. E o que Deus está dizendo para nós nesta noite é que, independente do lugar onde você está, independente de quantas pessoas estejam todos os dias no culto, você faz parte de um grande exército. Amém. Você não está sozinho. Você não está desprezado. Hoje nós temos bastante gente aqui. Muitas pessoas nós temos aqui. Mas pode acontecer um dia que tenha poucas. E você não pode perder o ânimo, porque você faz parte de um grande corpo, o corpo de Cristo. Você faz parte de um grande exército, o exército de Cristo. E o exército de Cristo precisa estar de pé. O Senhor conta com soldados que estão de pé, soldados que estão prontos para a guerra, soldados que estão prontos para a batalha. Amém. Soldados que estão prontos para vencer a guerra. Amém. Porque a Bíblia diz que os nossos inimigos não são carnais. As nossas armas também não são carnais, mas são armas espirituais. E Amém. nós lutamos contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade, as quais nós não vemos, mas elas estão presentes em nossa vida constantemente. Amém. E a Bíblia diz que o inimigo constantemente ele atira dardos inflamados para nos atingir. E se você não sabia, o inimigo tem todo o tempo da vida. Todo o tempo o inimigo tem. O inimigo está tranquilo. O inimigo ele senta. Eu vou sentar aqui. Já estou meio de idade, mas vou sentar. O inimigo senta, pega o arquinho dele. Você está orando, ele está jogando nada. Você vai almoçar, ele não tem mais nada. Tranquilo. Você vai dormir. Ele continua jogando nada. Você precisa dormir em oração, acordar em oração, ter uma vida constantemente de oração. Porque se nós não orarmos, a Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. Orar 24 horas por dia. Porque o inimigo das nossas almas, ele procura um meio de nos destruir. E se nós perdermos o posicionamento de corpo de Cristo, cobrir um ao outro com oração. Eu não conhecia essa igreja, mas agora essa igreja está lá nas minhas orações. Esse povo estará nas minhas orações. Porque eu sei que a batalha aqui nesse lugar é muito grande. Eu sei que a batalha aqui nesse campo é um campo de batalha terrível. É porque eu já estou com 53 anos, tenho dificuldade. Mas, amém. A batalha aqui é uma batalha muito grande. Eu olhei por essa cidade e vi um espírito de opressão muito grande sobre essa cidade. Demônios que atuavam no Brasil foram enviados para essas regiões da Argentina. E parece que não. Mas se a igreja não se levantar em oração, não se preparar para uma batalha, infelizmente, irmãos, a guerra fica difícil de se vencer. Porque você não está lutando contra irmão, você não está lutando contra outra igreja, você está lutando contra demônios, espíritos malignos. A guerra não é de carne, a guerra é invisível. E se você ficar no mundo visível, você não enxerga o invisível. E o que o profeta Ezequiel foi levado para dentro do invisível. O Senhor disse: Ezequiel, sai desse mundo e você precisa ir para aquele mundo, o mundo invisível, aquilo que eu quero te mostrar. O que eu quero te mostrar, Ezequiel, é o que você não está vendo. Por isso você precisa ir em espírito.
Deus plantou